A graça e a paz da, da parte do Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos os irmãos amados e queridos que estão à distância. Primeiramente, eu quero começar mandando um abraço para todos os amigos, todos os irmãos em Cristo que estão lá no Rio de Janeiro, outros que estão aqui no Pernambuco, em todos os estados que assistem esse vídeo. Quero mandar uma paz abençoada com que Deus derrame bênção sobre vocês, com todas as sortes de bênção. Então eu sinto muito feliz quando eu estou aqui falando da palavra, falando sobre os conteúdos maravilhosos que tem aqui na Bíblia Sagrada, falando com os irmãos, e os irmãos ajudando, compartilhando esse vídeo, para que chegue até todos os lugares a palavra do Senhor. Mesmo com meio a esse problema todo de pandemia, impedido de ir às igrejas para glorificar o nome Todo-Poderoso, mas mesmo assim nós não deixamos de não pegar a palavra do Senhor, mesmo que seja pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, nós temos que pregar a palavra do Senhor. E antes de começar a nossa leitura, que hoje eu vou aqui trazer uma palavra aqui no livro aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Eu quero, antes de começar, pedir um favor para você, que não paga nada, é de graça, e é de graça que nós damos e de graça recebemos. Não se paga nada, pai. E pelo contrário, só a gente só tem que agradecer e ser abençoado cada vez mais isso que a gente faz. Você ouve a palavra e se alegra e medite na palavra. Você pega uma caneta e um papel para anotar alguns versículos que eu vou citar aqui na Bíblia, com referência para depois você poder estudar melhor. E eu quero pedir um favorzinho para você que é de graça. Primeiramente, você vá e dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, você dê o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para todas as vezes o YouTube enviar para você todos os vídeos que a gente fizemos aqui. E em seguida você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, você compartilha esse vídeo para que nós possamos alcançar um objetivo, que é a palavra do Senhor para todos, chegar ao conhecimento de todos, para que nós possamos, através da graça dele, do Espírito Santo de Deus, nós ser revestidos de todo o poder, de toda a sua armadura, ser revestido de toda a armadura do poder de Deus. Então não esqueça de fazer isso, porque tanto você vai também evangelizar, também vai estar ajudando o canal, tá certo, meus amados irmãos? Então eu conto com a colaboração de todos vocês. E se for possível, você também se seja membro, que está embaixo, embaixo da descrição do vídeo, para você ser um dos membros aqui do canal. Para que nós possamos constantemente, para você ativando, você compartilhando, você deixando seu joinha, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e sendo membro, para que nós possamos até mesmo gravar ao vivo e falando até mesmo com você falando, você fazendo até sua pergunta e nós botando você até para você falar também direto. Então eu conto com você para que nós possamos junto fazer a diferença. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família com muita paz, muita saúde, muita alegria, muita tranquilidade e que tenha uma vida em abundância. E nós vamos ler um texto hoje muito bonito de Mateus, porque nós temos uma missão, e essa missão, ele deu uma missão para os 12 apóstolos.
E essa missão não foi para sair os 12 de uma vez só, foi para sair de 2 em 2, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho de Cristo e dando-nos ensinamento. Mas sabendo que ele destruiu, você vá por onde vocês andarem, vocês vão encontrar com lobos. E aonde vocês chegarem, alguém vai receber você e outros não vão lhe receber. E aqueles que não receberem, aqueles que me receberem, você deixa a minha paz. E aqueles que não quiserem lhe receber, porque ele não quer a minha paz. Isso aí é a explicação do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, meus amados queridos, ler a palavra do Senhor, que é em Mateus, no capítulo 10, que ele fala sobre os 12 apóstolos. Louvado seja Deus. Quando ele diz aqui, eis que eu, no verso 16, Mateus 10, verso 16. Vamos ler do primeiro. Vamos ler o capítulo 10, do verso 1 até o verso 4. Quando diz assim, tendo chamado os seus discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espírito imundo, para os expelir, e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateu, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Então, meus queridos amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho, meditar um pouquinho nessa palavra, porque ele escolheu os 12 quando ele começou no seu ministério, já com 30 anos de idade, e foi 3 anos só que ele saiu evangelizando e ensinando a multidão. E ele andava por todos os lugares, passando por lugares onde tinha enfermo, aldeia, aos necessitados, aos pobres, aos ricos, e tudo quanto é espécie de gente, aos doentes, aos leprosos que eram desprezados, era jogado para um lugar deserto. Mas ele ia lá, e quando chegava lá, ele não se preocupava, porque muitos passavam por longe, que tinha medo de se contaminar, aquela coisa toda, mas ele não. Ele ia diretamente, aquela pessoa estava enferma, estava leproso, ele ia lá, e abraçava aquela pessoa, e aquela pessoa ficava curado. Ele não tinha esse negócio, essa diferença, né? Não posso ir, porque eu vou me contaminar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E hoje, quanto mais o pessoal se prepara, quanto mais o pessoal faz isso, faz aquilo, mas são contaminados. Por quê? Porque falta a graça de Deus na vida deles. Então Jesus deu as instruções para os seus discípulos, para ele deu autoridade sobre eles, conforme diz o verso 1 do Mateus, capítulo 10, verso 1. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espírito imundo para o expelir e para curar toda sorte de doença e enfermo. Maravilha de Deus. E não é diferente. Da mesma forma, continua hoje da mesma forma. Essa mesma autoridade que o Senhor deu para os discípulos continua hoje do mesmo jeito, essa autoridade. Porque naquela época eram poucos os escolhidos para trabalhar na seara do Senhor. A seara que ele se refere aqui era para ir pregar o evangelho para todos os tipos de pessoas e curar todos os tipos de enfermidade e para expulsar todos os tipos de demônios. Ele deu autoridade, e esta autoridade continua até hoje para mim, para você e para todo aquele que quer fazer a sua vontade. Agora, se você quer fazer
algo para o Senhor, mas tem que fazer de coração e de graça e pela misericórdia dele. Não adianta você querer fazer uma coisa prometendo que vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, que você não vai receber. Ah, se você não me der tanto, você não vai ser curado. Ah, se você não trazer isso, não trazer uma oferta bem especial, um envelope bem recheada, você não vai ser abençoado, você não vai ser curado. Não, é mentira. Isso não existe na palavra do Senhor. Isso não existe. Porque muitos tiram proveito da palavra do Senhor para se enriquecer bem materialmente. Isto é mentira. Eu discordo com qualquer um que Jesus não deixou este tipo de evangelho mentiroso. O evangelho da graça é de graça dás, de graça recebeste. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você seja fiel quando ele se refere que o trabalhador é digno do seu salário, é porque ele trabalha honestamente, com dignidade, e as portas, se fecham as portas de trabalho, se abre outra mais na frente, porque você é digno do seu trabalho, que ele não deixa faltar o seu pão de cada dia. Então ele deu as instruções para os 12. Agora, houve alguns acontecimentos. Quando eles chegaram em algum lugar, diz aqui no verso 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução: não tomei rumo ao gentio, mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel? São aqueles que não ouviram, não tinham conhecimento da palavra de Deus, que não tinha uma pessoa para destruir, para falar a verdade, para falar do evangelho da graça, porque aqui a gente fala do evangelho da graça. E para que ele venha entender que só Jesus Cristo, só o Senhor Jesus Cristo, que ele nos poderia nos fazer todas as coisas. Então procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quais são hoje em dia, nessa vida que nós vivemos, as ovelhas perdidas? É aquelas pessoas que não vivem pela rua, que muitos não vai lá, mas a maioria que se diz que é crente só procura visitar os próprios irmãos da igreja. Aqueles que é da casa, não devemos se preocupar, porque ele já é da casa, já está conosco, já está com o Senhor Jesus Cristo. Tem que procurar aquele que não é da casa. Esses que são as ovelhas perdidas. Então nós temos que procurar ela para trazer para o apreço, para a casa do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele deu essa instrução e pregar o evangelho, quando ele diz aqui, ó, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instruções: não tomei rumo ao gentio, nem entre em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguide, pregai que está próximo o reino dos céus. Está próximo. Quando ele quer dizer aqui que está próximo o reino dos céus, é que ele já estava lá e ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia que era o Senhor Jesus Cristo, que ele estava próximo deles e eles não sabiam. Aquelas pessoas não sabiam, aquelas ovelhas não sabiam. O povo não sabia que era ele, que está próximo, o reino está próximo deles, do lado deles, e ele não sabia que era ele. E ele disse mais, que está próximo ao reino do céu. E ele disse mais, quando falaram com ele, curais os enfermos, ressuscitai os mortos, purificais leprosos, expeli demônio, de graça recebeste e de graça dais. Você vê que esse texto que se refere aqui, de graça recebeste e de graça dai. É isso que a gente vê hoje em dia? Não. É o contrário.
é sempre tirando proveito do outro, querendo tirar proveito dos mais fracos. Pastores que diz que é pastor, só prega dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e oferta. Está certo isso? Eu digo que não está certo. Se você tem que contribuir, contribua segundo o que propôs no seu coração, como está lá escrito, lá em Coríntios, como o apóstolo Paulo deu as instruções para os coríntios. E o próprio Senhor Jesus Cristo também falou, você tem que contribuir segundo o que propôs no seu coração. Porque a gente também não devemos ser também um mesquinho, um miserável, um esquinho, para que não contribua com nada. Porque na igreja tem despesa, sim, tem uma conta de luz para pagar, uma conta d'água, tem um aluguel, e assim sucessivamente. Mas você tem que contribuir segundo o que propôs no seu coração. Agora, o que ele não se agrada, sabe o que é? É você pegar, ser enganado por os lobos que tem por aí, por lobos, que fica mentindo para você. Você tem que pegar o seu salário e dar todinho para a igreja para que você venha ser multiplicado, você ser abençoado. Será que Deus é comerciante? O Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra para ser comerciante? Não, ele não veio para ser comerciante. Ele veio para pregar o reino da graça de Deus, a paz e a alegria para todos. Ele veio para isso. Então, aí você contribui segundo o que propôs no seu coração. Por que o Senhor Jesus disse isso? Se você tem o seu salário, só aquela quantia que você recebe, você vai pegar o seu salário e vai dar para um pastor, para um lobo, para ele cada vez mais se enriquecer, tá andando de carro zero, tá passeando de lancha, tá almoçando em lanchonete de boas qualidades, e você em casa faltando o pão de cada dia para os seus filhos. Então, até mesmo você está precisando de um remédio, comprar um remédio, você vai deixar de comprar o seu remédio que você está precisando para dar por lobo. E assim você, como é que fica? Não foi dessa forma que Jesus ensinou. Mas através da sua graça, da palavra de Deus, conforme ele diz, curais os enfermos, ressuscitais os mortos, purificai os leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Porque de graça o recebeu a instrução do Senhor Jesus Cristo. E de graça eles têm que dar também, fazendo a mesma coisa. Porque o Senhor Jesus Cristo andava por lá curando todos os tipos de enfermidade e ajudando as pessoas. E não cobrava nada. Então, de graça dai, de graça recebeste. Voluntariamente. Então, uma coisa muito interessante. Não vos proverei de ouro, nem de prata e nem de cobre no vosso cinto. Não levai, nem alforja para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Não, ele deu essa instrução para eles irem e provar a fé deles, para eles não levarem nada. Porque pela graça eles iam ter de tudo. De graça eles iam receber e de graça eles iriam dar. Ele ia receber de graça alimento, vestimenta, de tudo. E de graça ele ia dar a palavra do Senhor, curar os enfermos, visitar os necessitados, ajudar todo tipo, eles iam ajudar através da palavra, então conforme ele transmitia a palavra do Senhor Jesus Cristo, pela graça, então aquela pessoa se sentia abençoada e fortalecida. E aquelas pessoas recebiam ele em sua residência, dava alimento para eles, dava vestimenta para eles, e quando ele ia embora, a casa ficava repleta de alegria, de paz e recheada pela graça do Todo-Poderoso. Veja uma referência, que vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 35, o que ele diz em Atos dos Apóstolos, que
aqui é um resumo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Vamos dar uma conferida no verso 35 de Atos dos Apóstolos. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalho. Assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. É dar do que receber. E se a gente voltar lá para o versículo 8, a gente vai ver uma coisa maravilhosa. Porque aqui em Atos, os apóstolos eles escreveram: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Aí a gente vai lá, voltando para Mateus, do capítulo 10 da nossa leitura, verso 8. Olha o que ele diz aqui, no verso 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônio, de graça recebeste e de graça dais. Então, por que acontecem essas coisas, dos muitos enganadores por aí? Eu não consigo me conformar com essas coisas, porque nós temos que falar com autoridade, com ousadia, pelo qual Deus nos tem nos dado, através do seu Espírito Santo de Deus. Mas sabendo que dificuldade nós passamos, porque aquele que não passa dificuldade, ele não está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor, ele veio, passou por dificuldade, não teve, quando ele nasceu, não teve uma casa para ficar, nasceu num curral, junto com os animais, sem ter nada na vida. Mas foi abençoado por aqueles pastores que levaram alguns presentes para ele, ele foi abençoado. Então veja que aqui nós temos o servo de Jesus Cristo, primeiro, é a experiência básica do serviço, como está lá em João capítulo 3, verso 3. O servo de Cristo, a capacitação do servo, está lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18. A tarefa do servo, Mateus 10, verso 8, conforme já lemos, e de Mateus 28, do verso 19 a 20. E também em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 1. A motivação do servo, ele tem que ser motivado através da palavra e do Espírito, como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 4. O salário do servo, do verso 8, está aqui do verso 8 da nossa leitura que a gente lembra, de Mateus 10, 8, e em Lucas 6, 22 e 23. O sustento do servo, está aqui no verso 9 e o verso 10. Vamos ver o que diz. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Por quê? Ele está dizendo isso aqui, e também em Filipenses, ele também nos fala, do capítulo 4, verso 19 de Filipenses. A recompensa do servo do Senhor. Qual é a recompensa? A recompensa está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 10, está escrito essas coisas, para que nós possamos entender bem melhor. Vamos lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Vamos ver o que diz lá. Uma boa referência em 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 10, nos dá mais uma orientação melhor. Porque importa que todos nós
comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, por meio enquanto nós estamos aqui na terra. Então nós temos que vamos para o tribunal de Cristo e vamos prestar conta dos nossos feitos. Então, se você faz parte do evangelho, mas é um lobo, não é uma ovelha, então você vai prestar conta do que você fez o seu próximo, porque você explorou o seu próximo, você tirou proveito dele, e isso Deus não se agrada dessas coisas. Por isso que a gente passa por dificuldade, necessidade, por causa dessas coisas que tem que tirar proveito do próximo. Mas aqui, quando a nossa leitura, nós prosseguindo, quando ele fala aqui do verso 1 até o verso 16, eles dão uma demonstração, porque no 16 ele diz: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levado à presença de governador e de rei para lhe servir de testemunho a ele e ao gentio. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que deveis dizer. Então não se preocupais, fazendo a sua parte, fazendo o que você manda, o que Deus manda. Então não se preocupais com essas coisas, porque quando você passar por essa situação, não se preocupais com as palavras que você vai dizer, porque como eu digo, naquela hora vos será concedido pelo Espírito Santo, né? O que haveis de dizer. Porque o servo enviado pelo Senhor Jesus Cristo são escolhidos e revestidos pelo próprio Senhor, como foi os próprios apóstolos naquela época. E assim também ainda hoje é da mesma forma, como está aqui do verso 1. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espírito imundo para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. O servo enviado por Jesus Cristo são chamados por ele, como está lá em Romanos capítulo 8, verso 3. Predestinado para isso por ele, como está em Efésios capítulo 1, verso 5 e João 15, 16. É revestido por ele, pelo Senhor Jesus Cristo, como está lá em Atos do capítulo 1, verso 8. O servo do Senhor Jesus Cristo não serve a uma instituição humana, mas sim ao Senhor. Tendo hoje muitos pregadores profissionais, mas somente poucos destes são realmente chamados por Deus. Quantos são os que o Senhor chamaria de mercenário? Quantos são os que o Senhor chamaria de mercenário? Vamos observar os conselhos que o Senhor deu aos seus discípulos. Ele deve ser generoso, vamos estar no verso 8 aqui, ó, generoso. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir demônios, de graça recebeste e de graça dai. Tem que ser generoso. Então não é em troca de nada. Por quê? Porque isso é o Senhor que nos está nos dizendo, nos está falando, tem que ser generoso. O servo do Senhor tem que ser despreocupado, como está aqui no verso 9 e no verso 10. Verso 9 e no verso 10. Não vos provei de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cobre, nos vossos cintos.
nem de alforja para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então não devemos se preocupar. Não devemos se preocupar. Tem que ser cortês e amigável. E tem que ser cortês e amigável de todo mundo. Cortês e amigável de todo mundo. Porque ele é do verso 11 ao verso 12. E em qualquer cidade ou povoado em que entrade, indagai quem nele é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros, a vossa paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente chegar na casa da pessoa, a gente deixa a graça do nosso Senhor Jesus Cristo naquela paz, deixa a graça dele. Se aquela pessoa não for digno de receber aquela graça, não quiser, então pega a graça, então dê para vós outros. E aquele que receber, deixe a graça do Senhor Jesus Cristo naquela localidade. É isso que ele está especificando. Louvado seja Deus. Mas, amados, uma coisa interessante, porque quando ele diz, ele deve ser generoso, despreocupado, conforme lemos, e também essa despreocupação do servo do Senhor Jesus Cristo, também você pode ter uma referência lá em Apocalipse, do capítulo 22, verso 17, fala sobre isso também. Cortês e amigável, como já lemos. Independentemente, nós temos que ser independente, porque está dizendo aqui no verso 14 da leitura. Se alguém não vos receber, nem se ouvir a vossa palavra, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Está entendendo? Tem que sacudir até a poeira dos nossos pés, nós temos que sacudir e deixar lá, não deixar lá. Porque aquelas pessoas não são dignas da palavra do Senhor. Mas nós temos que ser paciencioso. Tem que ser paciencioso como ovelha que vão ao matadouro. Tem que ter paciência como ovelha, como vai ao matadouro. Porque está escrito aqui no verso 16, que nós já lemos aqui, vamos a repetir. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. Então nós temos que ser acautelados, ser prudente. Nós temos que ser pacientes como a ovelha, como vão ao matadouro. Nós temos que ser, e também diz, no mesmo versículo 16, que tem que ser prudente como a serpente. E também no mesmo verso 16, e ser sempre como uma pomba. Prudente como a serpente, porque ela é astúcia, ela dá o golpe, ela é traiçoeira. Então tem que ser prudente com essas ciladas que estão por aí.